Louvado seja Deus, que coisa boa, hein? Hoje vamos falar sobre perdão. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 17, versículos 3, 4, 5 e 6, tá? Lucas 17, versículos de 3 a 6. Diz assim, é o nosso Senhor Jesus falando. É Jesus ensinando a mim e a você, ensinando a todos os seus seguidores a respeito do perdão. Olha o que é que Jesus fala aqui. Primeira coisa, tenham cuidado. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira, arranque-se, transporte-se no mar, e ela obedeceria. Vamos falar sobre isso então? Primeira coisa aqui a observar é, tenham cuidado na questão do tema do perdão. Todo cuidado é pouco. Cuidado. Cuidado para não agasalhar no seu coração raiz de amargura que te destrói. Cuidado na questão do perdão e do relacionamento, porque a gente não pode simplesmente passar batido. A gente tem que tentar resolver. A gente não pode, como cristão, simplesmente fazer de conta que não aconteceu. Olha só, se teu irmão pecar contra ti, Jesus nos ordena 2 coisas aqui. A primeira, a tomarmos a iniciativa, a procurarmos a pessoa que nos ofendeu. Olha só, o cristão não fica esperando o outro vir pedir desculpa. O cristão é aqui mais que orientado, ordenado por Jesus Cristo a tomar a iniciativa em busca de reconciliação, ainda que seja a parte ofendida, ainda que o outro seja culpado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. A ideia aqui, e a gente vai ver isso muito melhor em Mateus capítulo 18, porque lá em Mateus capítulo 18 é dito assim, olha, vou abrir aqui a Bíblia, Mateus capítulo 18, deixa eu ver aqui, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Em particular. O propósito aqui é, o mais rápido possível, estabelecer um bom relacionamento, restaurar a comunhão. A gente não pode simplesmente admitir a ruptura, fazer de conta que nada aconteceu, ficar na sua, e muitas vezes magoado, ferido, empurrando a sujeira para debaixo do tapete, quando bem sabemos que está lá, e que as coisas agora não são mais como eram antes. Há uma barreira constituída, um muro entre você e seu irmão, entre você e a outra pessoa. A gente não pode simplesmente ficar de braços cruzados esperando que a outra pessoa tome a iniciativa, ou faça alguma coisa, ou venha a nós pedir perdão. Não, como cristãos, o Senhor nos conclama a uma atitude proativa, a tomarmos a iniciativa, a irmos em particular. Vá e repreenda-o em particular. A ideia de repreender não quer dizer que chegar já
esbravejando. Não, é a busca, é se aproximar da pessoa. É a busca da reconciliação. É dizer como você está se sentindo. Né? E muitas vezes isso tem que ser feito com cuidado, falar a verdade e amor. Sabe aquele episódio? Sabe aquelas palavras que você disse naquela circunstância? Eu me senti assim. Bateu assim aqui dentro. Está entendendo? Então, a ideia aqui é realmente promover e buscar que a outra pessoa agora tenha a oportunidade de falar, de esclarecer, de pedir perdão, de se arrepender. E que a comunhão seja plenamente restaurada. Vai, repreenda-o em particular. Se ele ouvir você, você o ganhou. Né? E restabelecida foi a comunhão entre as duas partes. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma outra pessoa que possa ali ser mediadora, que tenha o respeito tanto seu como da outra pessoa e possa promover. E se isso não for, se nem isso der resultado, então, no caso de um contexto aqui de igreja, né? Então leve-o à igreja. O que não pode é simplesmente ficar na mesma. Sabe, o pecado, os incidentes não podem ser tratados de qualquer maneira. A gente tem aqui diretrizes de Jesus. Vá em particular, com o menor número de pessoas possível, na menor instância possível, o mais rápido possível. E assim, sucessivamente, aumentando, trazendo mais gente para tentar ajudar, até que isso seja levado à igreja, caso não haja reconciliação e arrependimento. O que não pode é as coisas ficarem como estão muitas vezes, sabe? Sem o devido tratamento. É uma ferida. E essa ferida precisa ser tratada, porque o propósito é que haja comunhão. Então, aqui a gente vê que o Senhor nos conclama a tomarmos essa iniciativa, buscarmos a reconciliação, ainda que sejamos a parte ofendida. Né? Se ele se arrepender, que esse é o alvo, esse é o objetivo, a gente deve perdoar. A gente deve perdoar. Eu diria que a gente deve perdoar mesmo que a pessoa não se arrependa. Mas aí não é por causa da pessoa, é por causa da gente mesmo. Porque a falta de perdão, eu vejo isso com Jesus lá na cruz. Né? As pessoas não tinham demonstrado nenhum sinal de arrependimento, tinham acabado de crucificá-lo e ele está ali externando, né? Perdão, oferecendo perdão. Pai, perdoa-lhes. O Estevão fez a mesma coisa quando estava sendo apedrejado. Estevão e Jesus nos ensinam a perdoar mesmo aqueles que não estão arrependidos. É claro que aqui, nesse caso, Jesus está nos ensinando a perdoar os que se arrependem, né? Os que vêm a nós ou aqueles que nós vamos a eles e procuramos conversar, procuramos tratar da questão e eles manifestam arrependimento. Então, a gente está sempre pronto a perdoar. Mas mesmo para aqueles que não expressam arrependimento, a gente lembra aí da parábola do filho pródigo. Lembra do pai do filho pródigo? Quando o filho voltou para casa, é claro que o filho estava arrependido, mas o que a gente percebe é um pai de braços abertos para acolhê-lo muito antes do filho abrir a boca para confessar seus pecados, para pedir perdão. O nosso coração tem que estar aberto para perdoar. O nosso coração já tem que ser um coração perdoador por excelência, que já libera o perdão, né? Que já está de braços abertos para a reconciliação. É claro que a reconciliação só é possível se a outra parte se arrepender. Caso contrário, não há. É um perdão que só vai fazer bem a nós, mas não vai fazer bem a relação. Porque o perdão, para fazer bem a relação, depende do arrependimento da outra parte, não é?
para que haja verdadeira reconciliação, entendimento, é imprescindível que a outra parte, humildemente, reconheça seus erros. E aí o perdão casa perfeitamente com o arrependimento. E aí restaura-se o relacionamento e a comunhão. Mas, no caso de pessoas que não demonstram arrependimento e tal, da nossa parte, a gente precisa liberar, aliviar o fardo, o peso do nosso coração. Temos passagens bíblicas, como de Hebreus, que nos ensinam, né, que não devemos permitir que haja em nossos corações a menor sequer raiz de amargura. Porque isso é danoso para nós. Isso é como uma ferrugem que nos corrói a alma por dentro. Nós precisamos perdoar para o bem da nossa própria saúde. O perdão faz bem para o coração, para a nossa alma. A gente precisa perdoar até mesmo para sermos libertos, para libertar as outras pessoas, porque de alguma maneira, quando a gente não perdoa, essa pessoa está presa a nós. Ela tem uma dívida para conosco. Então, é bom que nós sejamos compassivos, misericordiosos e libertemos esta pessoa da dívida que tem para conosco. Mas, ao mesmo tempo, nesse ato de libertar, de liberar o perdão, de liberar a outra pessoa, nós também nos libertamos. Isso é uma coisa que faz um bem tremendo para a nossa alma. Amargura, mágoa. Tem gente que carrega isso por toda uma vida. Eu fiquei sabendo de dois irmãos que brigaram feio quando ainda eram mais jovens e que se separaram e que nunca mais se falaram por 30 anos. 30 anos sem se verem, sem se falar. Um deles ficou muito doente, em estado terminal. Nessa situação, o outro veio visitá-lo. E eles puderam, então, conversar, se entender, se perdoar, se abraçar, e puderam conviver mais ou menos uns 6 meses. E lamentaram profundamente os 30 anos perdidos. Por causa da mágoa, por causa do orgulho, por causa da dureza do coração. Meus amados irmãos, precisamos atentar para as palavras de Jesus. Tenham cuidado. Se seu irmão pecar, repreende. Busca reconciliação. Se ele se arrepender, conceda perdão. Mas quantas vezes a gente tem que conceder perdão? E aqui Jesus parece pegar pesado, né? Se pecar contra você 7 vezes num dia, já parou para pensar num negócio desse? Eu tentei recordar aqui. Tentei ver se na minha vida teve alguém que pecou contra mim 7 vezes no mesmo dia. É claro que eu pensei na Cristina, a pessoa que convive comigo, minha esposa. Mas mesmo ela, talvez eu tenha feito isso com ela, mas eu não lembro, né, dela ter causado, né, de sabor 7 vezes no mesmo dia. 7 vezes no mesmo dia. É uma coisa difícil, não é? Pecar, às vezes, o mesmo pecado, 7 vezes no mesmo dia. Ainda que isso seja possível, isso venha a acontecer. Se essa pessoa voltar manifestando arrependimento, qual deve ser a nossa atitude? Se não perdoar. Você vai lá para Mateus 18 e Pedro coloca para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão durante a vida? Hein? Durante a vida, ele não fala no dia, durante a vida.
7 vezes durante uma existência toda? 7 vezes devo perdoá-lo? Por quê? Porque os judeus normalmente perdoavam e ensinavam que era nobre perdoar uma mesma pessoa 3 vezes. E o Pedro estava indo além, né? 7 vezes! Aí Jesus, para surpresa de Pedro e de todos ao redor, diz assim, não, eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7. 70 vezes 7, 490, é muita coisa. A gente perde a conta. A ideia aqui não é ficar fazendo conta. A ideia aqui é entender que o dever de perdoar é algo que não tem limite. A gente continua tendo que perdoar. E se a gente se volta para Deus, de onde vem a fonte do nosso perdão? Não é da nossa própria natureza. Aliás, o que a gente vê aqui quando Jesus diz que deve perdoar 7 vezes no mesmo dia uma pessoa que peque contra nós e que se volte 7 vezes para nós, arrependida, no mesmo dia devemos perdoá-la 7 vezes. Os discípulos dizem assim, olha lá, os discípulos dizem assim, aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé. Gente, como é que pode isso aí? Isso aí está exigindo demais de nós. Isso já é ir além do que o humano é capaz. Aumenta-nos a fé. Eles acham que é uma questão de fé, do tamanho da fé. E Jesus diz que não é uma questão do tamanho da fé. É uma questão da presença da fé. E que coisa, hein? O problema não é o tamanho. O problema é se a fé está presente. Porque mesmo uma fé pequena, estando presente como um grão de mostarda, ela é capaz de grandes feitos, é o que diz Jesus aqui no versículo 6. É capaz de grandes feitos. Então não é o tamanho, é a presença da fé. Não é o tamanho da sua fé que importa aqui, nesse caso. É se ela está presente. Porque se a fé está presente, é uma fé num Deus misericordioso, gracioso, que nos ama, que nos perdoa. E como dependemos do amor de Deus, ainda bem que Deus é tão misericordioso e parece não haver limites. Quantas vezes o Senhor nos perdoa no mesmo dia, hein? Quantas vezes pecamos no mesmo dia, nos voltamos para o Senhor e Ele nos perdoa. O salmista disse, as misericórdias do Senhor são de eternidade a eternidade, as misericórdias do Senhor são sem fim. Então quem tem fé, ainda que pequena, neste Deus e o conhece a Deus como amor, conhece a Deus como misericórdia, como a fonte de todo bem, de toda compaixão. Então, quando a gente bebe dessa fonte, dessa misericórdia, dessa graça de Deus, nós somos impelidos a agir igualmente. Então, quem bebe do perdão deve emanar perdão. O perdão nunca deve ficar represado em nós. O amor de Deus é derramado em nossos corações. O Senhor nos perdoa, sua misericórdia nos é comunicada. E a partir daí, a gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente se viermos a represar o perdão, se não nos tornarmos misericordiosos, perdoadores, compassivos, a ameaça é que a fonte desse perdão, dessa misericórdia recebida, seja interrompida. Você sabe que, para aqueles que não perdoam, as consequências são graves. Primeiro, o perdão que recebemos, a ameaça é que ele seja retirado. É a parábola do credor incompassivo,
que, tendo uma dívida tremenda, foi misericordiosamente perdoado, mas encontrando um outro que lhe devia, bem menos até. Não agiu com a mesma compaixão, portanto, o supremo credor, ao saber que este que recebera tão grande perdão, não usou de misericórdia para aquele que lhe devia tão menos. Ele o chama de volta, retira o perdão e faz com que ele venha pagar tintim por tintim aquilo que ele deve. Veja só a gravidade. Então, se a gente não perdoa, a oração do Pai Nosso, né? Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Orando ou não a oração do Pai Nosso, porque um amigo meu, na época da adolescência, ele dizia assim, você ora a oração do Pai Nosso? Eu oro, claro. Por quê? Você não ora? Não, eu oro, só não oro aquela parte, diz ele. Aquela parte, que parte? Aquela parte que diz, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Porque, dizia ele, dizia esse meu amigo, porque se eu orar assim, se Deus me tratar desse jeito, estou perdido. Eu falei, mas, afinal de contas, você acha que se você pula essa parte da oração, o Senhor vai te tratar de uma maneira diferenciada? Que o problema aqui é se você ora ou não, se você pede ou não isso ou aquilo. Você não está percebendo, não caiu a ficha para você que isso é um princípio, que a parábola do credor incompassivo ensina que se nós não usarmos de misericórdia, se nós não formos perdoadores, perderemos a graça do perdão uma vez recebido. Olha só que complicado, né? Então, tem esse lado. Tem outra coisa que, quando a gente está bronqueado com alguém, quando a gente tem mágoa no coração, quando as nossas relações estão interrompidas, seja entre marido e mulher, seja com outras pessoas, isso impede as nossas orações. Elas acabam não passando do teto, como se diz, né? A gente fica com um canal entupido entre nós e Deus. Por isso as nossas relações, digamos, horizontais, são decisivas para a nossa relação vertical com Deus. Por isso, não podemos dizer que amamos a Deus quando nós não amamos o próximo, né? Então, é algo que está atrelado, está conectado. Então, a gente corre o risco de, em não perdoando, perder o perdão. Aliás, a misericórdia triunfa no dia do juízo. Os misericordiosos, né? Não é que a nossa misericórdia nos salva, mas nós recebemos a salvação misericordiosa, graciosa de Deus, que vem a nós derramando amor e misericórdia, a fim de que nós sejamos filhos do amor e da misericórdia. Nós não podemos, nós não temos o direito de não sermos misericordiosos, visto que recebemos de Deus tamanho perdão, tamanha misericórdia. Seria uma incongruência, seria uma contradição tremenda. Beber de tamanho perdão que jorra da cruz constantemente, abundantemente, e, de repente, na nossa jornada de vida, agirmos de maneira diferente. Então, nós deixaríamos de ser filhos da misericórdia. E o Senhor passaria a nos tratar como nós tratamos os outros. E a gente não quer que isso aconteça, não é mesmo? Mas é isso que ensina o Senhor. É isso que ensina a oração. Devemos ser misericordiosos. Eu, certa vez, como líder da igreja, aqui no Brasil, estávamos lidando com um outro líder que estava passando uma fase muito difícil. Ele tinha ficado muito ofendido com uma pessoa e ele não perdoava. E ele estava com uma mágoa, com uma ira, com ódio no coração, um ressentimento tremendo. Eu já tinha tentado visitá-lo, já tínhamos tentado de outras pessoas também ajudar, aconselhar, mostrando todas essas coisas, que isso não é o que Deus tem para nós.
que não é uma atitude cristã, que não era saudável. Ele estava sendo consumido. Aliás, outra coisa que a gente aprende a respeito de não perdoar é que isso traz doenças, doenças psicossomáticas, doenças, né, da mágoa, do ressentimento. Como isso faz mal para a nossa alma e da nossa alma alcança e atinge o nosso físico e atinge tudo mais. Nosso humor, tudo mais. Vira uma bola de neve o negócio. Então, ele estava nesse processo, um processo de doença não apenas emocional, espiritual, mas que estava afetando todo o seu ser, seu físico. Ele estava péssimo, arrasado. E parecia que nada ajudava. Todo o nosso esforço, falando a palavra de Deus, sabe? Não adianta você saber hoje essa mensagem a respeito de perdão, aprender princípios bíblicos, ouvir o que Jesus falou a respeito de perdão. É preciso praticar, é preciso, mesmo com uma pequena fé, mas fazer isso, ser colocado em prática, experimentar, exercer o perdão. E ele não conseguia. Aí, uma pessoa, um outro líder mais experiente que eu, isso foi numa reunião de líderes tentando ajudá-lo e nada dele sair daquela situação. Essa outra pessoa mais experiente chegou, aproximou-se, levantou-se, aproximou-se dele e disse com uma autoridade de arrepiar. Chegou assim e disse assim: fulano de tal, você não tem o direito de não perdoar. Não tem o direito de agasalhar raiz de amargura no seu coração. Você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus e bebeu do perdão que jorra da cruz. Como você ousa não perdoar? Isso foi um choque. Aquela pessoa que até então estava com o coração empedernido, endurecido por causa do rancor, da mágoa, do ódio, da ira, foi quebrantada pelo Espírito Santo. E pôde, então, liberar o perdão e ser liberta. Ser liberta. Isso é maravilhoso. A gente lembra de José do Egito. Os irmãos traíram a ele, tramaram a sua morte, depois o venderam como escravo, ele passou poucas e boas, foram anos entre escravidão e prisão e toda a dificuldade, até que José foi elevado à condição de governador do Egito por mão de Deus, e uma fome tremenda se abateu sobre a terra. Os irmãos de José foram até o Egito e, de repente, José, sem saberem que José era agora governador do Egito, nem sabia o que tinha se passado com ele, anos depois, muitos anos. E José reconhece seus irmãos. E foi difícil para José perdoar. Mas José perdoa. E é muito linda toda aquela história. Quando José consegue chorar e perdoar. E os seus irmãos, quando José se apresentou e chorou, abraçou o Benjamim, os seus irmãos estavam lá, ele se revelou. Os seus irmãos também choraram. Os seus irmãos também não se perdoavam. Esse negócio do perdão é muito interessante, porque não é apenas importante nós perdoarmos os outros, mas é importante nós buscarmos a reconciliação, é importante que, mesmo depois de reconciliados, nós sejamos capazes de nos reconciliar conosco mesmos, sejamos capazes de nos perdoar. E tem gente que vive se auto-penitenciando, punindo-se constantemente. Mas Jesus carregou os nossos pecados lá na cruz. A culpa, ele já carregou. Você não deve carregar o fardo da culpa.
Não, não deve. Deve experimentar o perdão. E aí os irmãos também choraram amargamente, houve uma reconciliação bonita. Sabe qual é o nome do primeiro filho de José? É Manassés. Sabe qual é o significado? É esquecimento. Manassés significa esquecer. Algo que foi muito difícil para José esquecer. Perdoar não é uma coisa fácil. Mas ele finalmente conseguiu esquecer. Deus também não se lembra mais dos nossos pecados, é o que diz a Bíblia. Mas será que ele não se lembra em que sentido? Claro que Deus sabe tudo. Então, José, claro que ao esquecer-se, se lembrava. Mas a memória, a lembrança, não tem mais o mesmo peso de rancor, de ódio, de mágoa, de ira, de tristeza. Claro que Deus não pode apagar da mente dele as coisas. Claro que isso é uma maneira de falar. E que esquecer não significa de fato esquecer, mas significa lembrar, sem ressentimento, sem cobrança, sem ódio, sem dor no coração. Liberar. Está liberado. Seus braços estão abertos, seu coração está aberto para abraçar o seu ofensor, como o pai do filho pródigo. Coração aberto. Eis aí um homem que já tinha liberado o perdão há muito tempo por filho. Aquilo é apenas a manifestação, é o dia do encontro e da manifestação. É claro que para que esse perdão do pai pudesse ser realmente aproveitado pelo filho, era necessário arrependimento. Para que a reconciliação pudesse acontecer, é imprescindível que haja um arrependimento. Perdão e arrependimento. Arrependimento e perdão. Essas duas coisas casam bem. E o propósito de Deus é a reconciliação plena. É interessante que no texto de Mateus, capítulo 18, você vai vendo ali no contexto imediato, fala-se ali da questão do divórcio, da questão da dureza do coração. Gente, sem perdão, não tem casamento que sobreviva. Sem perdão, não tem amizade que sobreviva. Não tem relacionamentos familiares que possam realmente sobreviver, serem verdadeiramente saudáveis. Sem perdão, a vida vai aos trancos e barrancos. A alma adoece. A gente precisa perdoar para ser sarado. A gente precisa confessar as nossas culpas para sermos verdadeiramente sarados. A culpa, o pecado, tudo isso que tenazmente, o peso e o pecado que tenazmente nos assediam, é alguma coisa sufocante, péssima, terrível. Aumenta-nos a fé. Tem que perdoar 7 vezes no dia, 70 vezes 7 na vida. Aumenta-nos a fé. Mas não é a questão de termos mais fé. É a questão da presença dela. Uma pequena fé já te coloca em contato com a graça de Deus, perdoadora, sanadora, salvadora. E você bebe do amor dele e deixa fluir o perdão e a misericórdia. Seja você um filho do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. A graça do Senhor que te alcançou. Né? Filho de Deus. Cara do Pai. Perdoador e misericordioso. Eu vou aqui ler uma pergunta que foi feita no WhatsApp. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Alguém perguntou o seguinte: dependendo do caso, o perdão passa por um processo de tempo bem longo? Não ocorre do dia para a noite. É possível, mas é possível também que isso seja fruto da dureza do coração, tá? Você que me perguntou isso. É possível também perdoar instantaneamente, é o que o Senhor espera que aconteça. Mas talvez aqui esteja a questão da reconciliação. Para que haja reconciliação, é necessário o arrependimento da outra parte, e muitas vezes é necessário
que haja um tempo para a reconquista da confiança. Porque uma coisa é a gente perdoar, estar com o coração aberto para perdoar, né? A gente já não guarda mais mágoa no coração, a gente já está liberando essa pessoa, mas dependendo da situação e das coisas que aconteceram, pode ter ocorrido, e isso é muito comum, que a gente venha perder a confiança na outra pessoa. Não quer dizer que a gente não perdoa, é que agora a gente fica um pouco, ou muito, ressabiado. Nosso coração está aberto, a gente não está culpando, a gente não está, a gente quer o bem dessa pessoa, a gente ora por ela, quer a felicidade dela, mas às vezes a convivência nos mesmos termos que antes é algo que pode demandar tempo. E isso acontece por quê? Porque quebrou-se a lealdade, a confiança, e a gente precisa de um tempo para ver se houve realmente arrependimento genuíno, transformação, e se essa pessoa agora torna-se novamente digna da nossa confiança para a restauração plena daquilo que era antes. Digamos assim, uma sociedade. Não estou falando em termos hipotéticos. Uma sociedade entre duas pessoas, eram amigos, tal, ou amigas, mas de repente uma roubou a outra. Mas arrependido, essa pessoa pediu perdão. É possível que o perdão seja dado e oferecido, que não nada seja mais cobrado e que possa haver a necessidade de uma ruptura da sociedade mesmo assim, por conta da quebra de confiança aqui, que é outra história. Mas pode ser que o perdão e a restauração sejam tão plenas que se dê a outra pessoa uma nova chance, como se nunca nada tivesse acontecido. Então, essas duas coisas são possíveis. Tá? Outra questão, como saber se ocorreu de fato perdão? Porque, às vezes, há resquícios de lembranças do pecado que foi cometido pelo outro. Não necessariamente significa que não houve perdão, mas sim que ainda há memórias de coisas ruins que aconteceram. Basicamente, eu respondi isso na fala. Dizer que esqueceu plenamente, que não se lembra mais, não. Isso eu diria, quase impossível, né? Mas qual é o significado de tais lembranças? Isso, em que sentido tais lembranças estão aqui servindo de obstáculos para o relacionamento? Se houve verdadeiro perdão, então esses obstáculos caem por terra, né? Então, aqui a possibilidade real de uma restauração plena e completa. Mas muitas vezes é preciso de um tempo para perceber, digamos assim, os frutos dignos de arrependimento por parte da outra pessoa, para reconquistar a confiança, para poder retomar uma caminhada nos mesmos moldes que vinham acontecendo. Então, isso também é possível. Como perdoar? Como perdoar quem não se arrependeu? Eu já disse, quem não se arrependeu, a gente perdoa por nosso próprio bem, para liberar nossa alma, né? Embora isso pode não ser muito tão benéfico para a pessoa, porque para ela se beneficiar do nosso perdão é necessário o arrependimento da parte dela, porque senão ela vai incorrer em repetidos erros e isso não é saudável, esse não é o propósito. O propósito do perdão também é a reconciliação. E a reconciliação só é possível se a outra parte reconhece seus erros, seus pecados, humildemente se arrepende e toma uma nova atitude, né? Agora, da nossa parte, estejamos sempre coração aberto a perdoar, né? A também não guardar mágoa, ressentimento, porque isso é péssimo para o nosso coração, para a nossa vida. Entrega a tua causa nas mãos do Senhor, confia nele, isso é melhor. E aquele negócio, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Ele não parece arrependido, né? Parece que continua inimigo, continua sendo hostil a você. Mas Paulo, em Romanos capítulo 12, né, naquela segunda metade final, ele trabalha com isso, né? Então, paga o mal com o bem. Então, essa é da nossa natureza.
perdoadora, misericordiosa, de fazer o bem, né? De nunca pagar o mal com o mal, de não partir para a retaliação, de não partir para a vingança, tá bom? É isso aí. Deixa eu ver aqui se tem mais questões. Aqui eu não estou vendo no WhatsApp mais questões, mas eu vou aqui para ver se tem aqui nesse bate-papo. Deixa eu ver se tem aqui. Estava pregando, né? A Nubia colocou aqui, mas é um texto, né? Ah, tá. Tem uma pergunta de uma pessoa. Pode colocar no privado, aí você não precisa se como alguém que fez agora uma questão no privado. Devemos perdoar mesmo quando não há arrependimento do outro lado? Bom, essa questão é que se repete, né? Sim, devemos para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação, para o bem de nossa alma. Né? E é o Pai, o Filho pródigo, coração estendido. Você sabe que Deus já estendeu o perdão a toda a humanidade? Né? Só que para ser efetivo, para que haja a reconciliação, porque é isso que o Senhor opera e busca, né? Porque Cristo é propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, tudo isso que Deus fez é estender uma graça salvadora a todo mundo. Mas para ela ser efetiva, é necessário que a outra pessoa se arrependa. Né? Agora, da parte de Deus, o perdão e a graça está oferecida. Da nossa parte, vamos seguir o exemplo do Pai, né? Coração aberto para o perdão e para a reconciliação e sempre tomando a iniciativa, né? Deus também não esperou o povo buscá-lo, ele veio a nós, em Cristo Jesus, tá? A outra questão, não, aí é pedido de oração, bom, é isso aí, basicamente são essas as questões. Aí, meu povo de Deus, falamos sobre perdão, hein? Agora colocar em prática, que é o mais difícil, desafiador, tá bom? Exercitar. Ainda mais que vamos participar da ceia do Senhor. Agora que a gente vai participar da ceia do Senhor, o que você fala? Aqui no Face, a pessoa colocou sobre o perdão de Esaú e Jacó. O perdão de Esaú é muito interessante, né? O Cláudio Fontinelli, ele coloca a questão da rixa que houve entre Esaú e Jacó, muito feia, ocasionada pelos pecados, pela traição, trairagem do Jacó. É o Jacó que pisou na bola com Esaú, roubou o direito de primogenitura, tapeou, enganou. E isso fez com que eles se separassem. O Esaú, desde então, maquinava a morte do irmão. E, de repente, muitos anos depois, o Esaú e o Jacó vão se encontrar, numa situação em que o Esaú está muito fortalecido. Ele tem quase que como um exército, é modo de dizer, mas ele tem muita gente do lado dele, bem armada, bem fortificada. E ele está no encalço do irmão, do Jacó. E tem esse encontro. O Jacó vai ter todo aquele encontro com Deus para encontrar, ele vai ter que se encontrar com Deus, preparar o seu coração para encontrar-se com o irmão. Isso é muito, muito, muito bacana ver esse encontro, né? Esse Peniel, face a face, que o Jacó vai ter com Deus. E as atitudes de Jacó no dia seguinte, quando ele finalmente vai se encontrar com o irmão, são atitudes muito humildes, porque toda pessoa verdadeiramente arrependida é humilde. Aliás, mesmo quando a gente foi ofendido, a gente não deve nunca repreender a outra pessoa que nos ofendeu com arrogância. Não devemos aproveitar a situação para diminuir a pessoa, para ostentar a nossa justiça própria, para nos destacarmos, para humilharmos o outro. A humildade é requerida de ambos. O nosso Jacó, ele
ele vai, mas muito pianinho, ele vai mandando presentes e mais presentes. Uma coisa do verdadeiro arrependido é que ele tenta reparar o dano. E aí? Esse negócio, me perdoe, o que você vai fazer para reparar o dano? Lembra de Jacó, não, de Zaqueu, verdadeiramente arrependido? O verdadeiramente arrependido tenta reparar o dano. Tem danos que a gente já cometeu na vida que eles são irreparáveis. Aí é outro caso. Infelizmente tem. Mas na medida das nossas possibilidades, das nossas posses, a gente, se roubou alguém, não é só pedir perdão, não. É ir devolver. É tentar reparar o prejuízo que nós causamos. Isso é ser cristão. O restante é papo furado, é conversa para boi dormir. O cristão tenta reparar o dano, na medida das suas possibilidades. Não tendo como fazê-lo, fica difícil. O Jacó percebeu que ele reconheceu que ele tinha pisado na bola e tinha prejudicado em muito o Esaú. E ele manda presentes e mais presentes, presentes e mais presentes à frente. Depois ele se humilha, ele vai se prostrando, se humilhando, se prostrando no caminho, ele vai indo na direção do irmão, ele vai, sabe, é toda uma atitude de quem fala assim, me perdoe, ele se humilha, se humilha, se humilha, se humilha, se humilha. Isso mexeu com o coração do irmão. Isso mexe com o coração de Deus também, um coração quebrantado e humilde. Então mostra que Esaú também era uma pessoa tocada por Deus. O Senhor falou no coração dele. Ele foi compassivo. Ele teve uma atitude de filho de Deus. Ele perdoou. O outro, Jacó, teve uma atitude de filho de Deus. Humildemente pediu perdão e tentou reparar o dano. E houve uma reconciliação bacana, bonita, embora cada um seguiu para o seu lado. É o que pode acontecer muitas vezes, tá? Não foram viver na mesma casa. Talvez fosse prudente. Não estou querendo ensinar nada com isso. Olha, teve um caso, gente, eu já contei isso na igreja. Muito tempo atrás eu conheci uma pessoa que tinha passado por uma situação muito difícil. Era uma senhora muito, muito querida, muito simples, humilde, e ela tinha filhas, mas quando essas filhas ainda eram crianças, o marido abandonou a mulher. Ela trabalhava fora também. Quando ela voltou para casa, um determinado dia, entrou em casa e a casa estava toda vazia, não tinha nenhum móvel. O marido tinha abandonado a mulher e feito a mudança e levado todas as coisas e não dado o endereço para onde ia. E ela ficou com a casa vazia, tendo que cuidar das crianças. Que situação! Já era uma situação difícil para ela e foi terrível. Anos se passaram, anos. Quando eu a conheci, as meninas já eram adolescentes, depois convivemos muitos anos mais, e já eram depois mais jovens. Você sabe o que aconteceu? O marido voltou. Mas eu estou falando de 15 anos depois. Ele volta. Ele diz que estava arrependido. E ela me procurou. Pastor, o que eu faço? Meu marido voltou. Ele falou que se converteu. E ele falou que, como eu sou mulher crente, eu tenho o dever de perdoá-lo. Ai, gente, foi para perguntar para a pessoa errada, né? Eu falei, eu acho que como crente você deve perdoar. Agora, será que isso significa voltar a conviver com ele? E aí, o que vocês acham? Tem situações bem complicadas, né? E o homem voltou meio arrogante. Você vai ter que me engolir. Você é crente, agora eu estou convertido, você tem que me perdoar. Eu achei essa atitude dele já um sinal de não conversão. O convertido é diferente, gente. O convertido é que nem o filho pródigo, volta pianinho, volta na miúda, volta dizendo assim, eu não sou digno de ser tratado como um filho, mas se tiver um lugar aí na sua casa como servo, tá bom demais para mim. Esse era o discurso dele. É claro que o pai restaurou todas as coisas. Agora, minha recomendação para ela foi o seguinte, olha, pelo jeito você está
disposta a aceitá-lo, porque senão você não vinha nem consultar. Você já tinha descartado a ele há muito tempo, né? Não ia nem perguntar. Mas eu já adverti, falei, olha, como o que você passou com ele foi difícil, minha recomendação, se você ainda o ama, tem alguma esperança disso, tal, que eu também não vou dizer para as pessoas o que elas têm que fazer ou não, né? É difícil para um pastor nessas horas, né? Dizer o que você vai conversando com a pessoa, você vai tentando ajudar ela mesma a encontrar o seu caminho aí. Mas eu recomendei que, isso eu falei com todas as letras, não aceite ele de volta imediatamente na base dessa fala dele, não. Isso aí fica mais ressabiada. Ainda que você esteja, já liberou perdão, não tem mais mágoa, deixou essas coisas para trás, seja cautelosa, seja cuidadosa. Então, minha recomendação para ela foi: diz para ele o seguinte, mude-se para o bairro, fica mais ou menos. Vão ter uns anos aí, meses e anos, que eu quero ver se você mudou de fato. Sabe, esse negócio de vir assim, chegar já é meio complicado. Bom, é claro que a paixão cega é complicado. E ela acabou não dando ouvidos para o meu conselho e o recebeu de volta. Fizeram novas, compraram, renovaram todo o mobiliário da casa e tal, vida nova, tudo novo. Começou bem os primeiros meses. E depois ele a abandonou de novo com o carnezinho das Casas Bahia, para nunca mais aparecer. Complicado, não é? Então, quando a gente diz aqui de perdão, de reconciliação, é imprescindível para reconciliação, restauração de tudo, que a outra parte esteja verdadeiramente arrependida. E muitas vezes é necessário um tempo para recobrar, reconquistar a confiança, né?